Fala, meu povo! Aê, galera! Cá estamos de novo com aquela empolgação de sempre, né? Eu sei, você tá cansado aí na sua casa? Quem tá cansado aqui? Você não tá cansado, né? Você nem estudou o ano todo? Gente, tava aqui dando uma olhada. Primeiro, um beijo, um salve especial para todo o meu Brasil. Pessoal aí tava tentando adivinhar, tava lendo os comentários de vocês, tentando adivinhar para qual time eu torço, galera. Isso aí é questão mais difícil do que análise combinatória. Então o pessoal tá falando, é a última de hoje, galera. Já pensa, você está cansado? Eu sei. É normal quando você se força contra os seus próprios limites. Isso é uma coisa natural. Eu acharia estranho se você não estivesse sentindo cansado. Quer dizer que você não estaria fazendo a coisa certa. Quando você tem um ritmo, quando você tem uma constância, né? Se sentir cansado é algo natural, mas pensa que domingo tudo isso há de acabar. Domingo você vencerá a prova do Enem, enfim, e queira Deus que o seu lugarzinho esteja reservado. Ó, tô até aqui me benzendo, fazendo boas energias para que você garanta essa sua vaga. E é isso aí. Tô diferente, fui lá no meio da tarde, aquela cortada na juba, porque tava precisando, né? E cá estamos, um pio diferente para fazer com você uma aulinha da matéria mais legal de matemática. Vamos combinar? Análise combinatória e probabilidade. São duas coisinhas bonitinhas, né? Então vamos lá, galera. Vamos trabalhar. Eu sei que vocês estão cansados, eu sei que vocês estão estressados, mas domingo tá logo aí. E aí logo passa e você fica relax, né? Com a sensação de dever cumprido e o melhor, né? A sensação de que você deu o seu máximo. Eu acho que isso é importante. E eu acho que todo mundo tem os seus problemas, tem as suas defasagens, mas ter a sensação que dentro das suas possibilidades e que ao longo desse ano de altos e baixos, que a gente sabe que é normal, você conseguiu dar o máximo que você podia dentro daqueles momentos. Então vai lá, capricha comigo e vamos fazer uma aulinha bem... Cara, eu costumo falar isso para os alunos. Quando eu dou aula de análise combinatória e probabilidade, claro que eu gosto de toda a matemática, mas eu venho me divertir. Eu venho muito mais me divertir. Eu sei que o pessoal está falando, ui, Pio, só você, porque eu não, mas eu venho me divertir porque é um conteúdo muito bacaninha e muito legalzinho. Então assim, galera, vamos lá, mais uma vez, aquele nosso graficão apareceu na nossa frente, né? E aqui tá a incidência dessa nossa aula de hoje. A nossa aula ela é correspondente a 10% da sua prova do Enem. Normalmente, né, quando a gente olha e fala de tanto de análise combinatória como probabilidade, a parte de probabilidade ela é mais cobrada, você vê pelo gráfico do lado ali, né? Mas de vez em quando, né, ano passado inclusive, nós tivemos algumas questões de análise combinatória e algumas questões boas até, né? Então, é um assunto que o pessoal tem que ficar cuidado, tem que tomar cuidado. E assim, né, a análise combinatória, ela tem um problema que às vezes você olha a resposta e as respostas às vezes são muito parecidas, né? Você fica às vezes meio na dúvida, nossa, eu fiz a questão, mas será que eu tomei uma estratégia correta diante daquela questão? Será que eu tomei todos os cuidados para contar o que eu deveria contar, né? Então é isso aí, ó. Um abraço pro Yuri Almeida, que tá falando para cima. Vitória Ribeiro, que tá mandando a linguinha de dinheiro para mandar dinheiro pro Pio. Dinheiro, aumento pro Pio, aumento pro grego, né? Falou em aumento, é aumento pro grego aqui na plataforma. Mas é isso aí, olha! Gente, primeira vez que eu ganhei R$5 numa live, que isso? Ó, a Ioli falou, 5 pilas se ela acertar todas as questões desse assunto. Vai acertar, hein? Vamos lá, depende de você, Ioli. Você vai acertar, tenho certeza. Cola comigo que a gente vai ver umas coisinhas legais aí. Gente, primeiro, eu coloquei aqui uma revisão, né? Eu coloquei uma revisão para você relembrar as técnicas que você tem para enfrentar uma questão de matemática. Né? O que eu faço numa questão de análise combinatória? Como é que eu leio na prova e sei que a questão é de análise combinatória? Lembra que a análise combinatória são problemas de contagem. Sempre que ele perguntar de quantas maneiras tu consegue fazer algo, né? Ah, quantas joias usando as cores tais eu consigo fazer? Quantas senhas bancárias eu posso fazer? Quantas placas de veículos? Então, sempre que a pergunta for quantos, você tem que ver se talvez usar a técnica de análise combinatória não vai te ajudar. E aí, o que a gente pode fazer? Gente, primeira coisa
que tem que passar pela sua cabeça é o bom e velho PFC. O que é o PFC mesmo? É uma sigla para o que a gente chama de Princípio Fundamental da Contagem, que é aquele lance de botar tracinho para representar uma questão. Uma dica que eu sempre dou, né? A galera fica em dúvida, mas eu nunca sei quantos tracinhos colocar. Porque quando a questão é de senha, é fácil. O cara mandou você criar uma senha de 4 dígitos, você vai botar 4 tracinhos. Mas às vezes, quando mistura que são carros, são pessoas, às vezes a galera fica em dificuldade. A dica é, a quantidade de tracinhos é o número de escolhas que tu faz dentro da questão. Então, por exemplo, você tem que escolher 3 pessoas que vão ocupar poltronas. Você vai lá e coloca 3 tracinhos. A quantidade de tracinhos é a quantidade de etapas. Isso é a primeira coisa. Toda análise combinatória, ela se desenvolve a partir do PFC, galera. É claro que a gente consegue desenvolver e resolver outros problemas usando fórmula, mas o PFC é a alma do negócio. Tem muita questão do Enem de PFC, tá? Então, coloca os tracinhos ali. Agora, nós vamos começar aquela parte de fórmula, né? Quando a gente fala de fórmula de análise combinatória, eu sempre reitero para os alunos, dizendo assim, galera, tem que saber fórmula para o Enem? Cara, muita coisa você consegue fazer sem fórmula, é verdade? É a proposta do Enem. Mas alguns conteúdos exigem que você conheça as fórmulas, principalmente geometria, que é a aula que nós tivemos hoje, e análise combinatória, tá? Análise combinatória porque muitas vezes as respostas são pensadas e são dadas através de fórmulas. E aí eu comecei com a primeira. Gente, a primeira fórmula é a fórmula de permutação simples. O que você entende por permutar? Gente, permutar significa trocar a ordem. Aliás, está bem na moda o pessoal que trabalha com rede social agora falar de permuta, né? Os blogueiros, eles querem tudo permutar as coisas. Eu permuto, eu divulgo a sua loja por tal coisa. É uma troca. No caso de matemática, seria uma troca de posição. Então, quando a questão ela pedir só para você trocar posições ali dentro, como por exemplo, o exemplo mais clássico de permutação é uma coisa chamada anagrama. Tu já ouviu falar de anagrama, né? Anagrama são as palavras que tu consegue criar só embaralhando e trocando as ordens das letras. Então, questões de anagrama são perfeitas para a gente fazer por permutação, né? E aí o pessoal fala, nossa, mas o que é esse ponto de exclamação? Por exemplo, se eu quiser fazer a permutação de 8, quer dizer que o resultado vai dar 8? E, gente, todo professor de matemática que se preze tem que fazer essa piada, tá? A permutação de 8, você não fala que é 8. Esse aqui não é um ponto de exclamação qualquer não, né? O pessoal sabe que isso é um símbolo chamado fatorial. E vamos lembrar que o resultado de 8 fatorial nada mais é do que 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, até 1, né? Então é uma continha. Por isso que muitas vezes o Enem prefere dar resposta em termos de fatorial, para você não ter que fazer uma conta tão grande assim, tá? Então é isso que o fatorial ele representa, mas eu queria que vocês soubessem também as fórmulas, combinado? Então essa aqui é a fórmula de permutação simples. Às vezes, nem sempre, mas às vezes, a sua permutação ela tem elementos repetidos. E aí nós temos, galera, uma fórmula de permutação com repetição. Olha só, a permutação com repetição, ela começa... Como é que eu leio essa fórmula aqui? É a permutação de n elementos, tá? Então o n é o número de elementos que eu estou trocando de ordem. E essas letras gregas, alfa, beta, gama e por aí vai, lembra que elas são as repetições. Então é quantas vezes um dado elemento repetiu. Será que ele repetiu 2 vezes? Você coloca 2. Pô, o mesmo cara repetiu 5 vezes, coloca 5. Então ali, eu botei os 3 pontinhos, porque a gente nem sempre sabe quantas repetições vão ter, né? E aí as repetições vão na parte de baixo e sempre também com o símbolo de fatorial. Lembra que eu falei de anagrama, né? Vocês estão ligados aí que ano passado caiu aquela do I am Potter, né? Agora, já pensou, o cara perguntou quantos anagramas tem a palavra Uruguaiana, que é uma cidade do Rio Grande do Sul? Ó o pessoal do Rio Grande do Sul aí. Vocês conhecem Uruguaiana? Gente, quantos anagramas tem a palavra Uruguaiana? Como fazer? Eu não vou ficar escrevendo um por um, né? Eu vou fazer uma permutação de quantas letras tem a palavra Uruguaiana.
Ai, Pio, mas o U, será que é para contar? Gente, quantas letras ao todo tem a palavra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, tem 10. Então, uma permutação de 10. Tem repetição nessa palavra? Tem, né? Vai lá, quem que repetiu? Gente, o A repetiu 3 vezes, não foi? E se o A repetiu 3 vezes, aqui você já coloca observação, ó. Repetiu 3. A U repetiu também. Então, o repetiu 3 vezes, você coloca mais 3. Que é outro cara repetindo. Tem mais alguma letra repetindo? Acho que não, né? Ou seja, o resultado dessa continha seria, ó, eu permutei 10, vai dar 10 fatorial, dividido pelas repetições fatorial. 3 fatorial referente aos 3 As e 3 fatorial referente aos 3 Us. Ano passado, a resposta foi, inclusive, dado nesse formato aqui. Tranquilinho, galera? Conseguiu lembrar? Tá? Então, a fórmula de permutação com repetição, a gente usa quando tem elementos repetidos, ok? Aqui são letras, mas poderiam ser outras coisas. Na aula você vai ver, tá? Que nem tudo é anagrama. O anagrama ele serve pra gente entender, mas depois começar a aplicar em problemas reais também, tá? Agora vamos lá. Esses dois carinha aqui dão o que falar, né? Que é a tal da fórmula de arranjo e a fórmula de combinação. Gente, saiba essas fórmulas, tá? Tem que saber. Repito, como é que você lê ela? Esse A é a de arranjo. É o arranjo de N tomados PAP. Quando eu falo tomados, gente, tomado significa que você está escolhendo. Ou seja, o resultado da fórmula vai te dar o total de maneiras que de um grupo, eu sei que é NP, mas vamos fingir que são números. 10 tomados 3 a 3. O que que isso representa? O número de maneiras que 10 podem ser escolhidos de 3 em 3. Tá? Então eu sempre tenho que tentar determinar quem é esse N e quem é esse P. Normalmente tem a ver com quantos elementos eu tenho à disposição e quantos de fato eu estou escolhendo daquele grupo. Tá? Você notou que as fórmulas elas até têm um formato bem parecido? Né? A de arranjo é N fatorial sobre N menos P fatorial. E a de combinação é N fatorial sobre P fatorial e N menos P fatorial, né? Então lembra das formulinhas ali. Ai, Pio, mas por que tem duas? Você sabe o que diferencia a fórmula de arranjo e combinação? Quando usar uma e quando usar outra? Tem a ver com a questão da ordem das coisas que você escolhe. Gente, pegou a questão, você fala, eu tenho que escolher tantos. Aí você vai perguntar o seguinte, né? Será que a ordem que eu escolho importa? Pergunta assim na prova, a ordem importa? Respondeu o quê? Não é sim. Respondeu o quê? Sacou? Só pode ser arranjo. Então, arranjo é quando a ordem importa, quando a ordem dos elementos importa. Combinação são para questões onde a ordem não importa, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Gente, você vai formar uma senha bancária de 4 dígitos. Você entende o que é a ordem importar? É dizer assim, ó, será que no momento que eu vou digitar a senha, a ordem que eu digitei os algarismos importou? É perguntar, se eu digitar 1, 2, 3, 4, ou se eu criasse uma senha com os mesmos números, mas em outra ordem, 4, 3, 2, 1, pô, deu outra senha. Então eu tenho que ficar ligado na ordem, a ordem importa. Agora um outro exemplo. Eu vou formar uma comissão de vereadores. Aí eu tenho que escolher 3. Gente, se eu escolher para minha comissão o vereador A, o vereador B e o vereador C, ou se eu escolhesse em outra ordem, o vereador B, o vereador C e o vereador A, mudou alguma coisa dentro da comissão? Não mudou. Isso é um sinal que a ordem não importa, tá? Então, ó, fica ligado aí que o que vai decidir o que é arranjo e combinação é o fato da ordem importar ou não. Gente, vocês sabem, né? Quem tá aí na labuta, treinando o ano todo, que a parte de análise combinatória é difícil, não é a parte de fórmulas, é a parte do interpretar e saber o que fazer em cada questão. Então, agora a gente vai pegar esses conhecimentos e vai aplicar nas questões que eu escolhi para vocês, tá? Então vamos lá. O pessoal tá falando, ó, tem um simulado, o pessoal tá perguntando de permutação. Gente, lembrando, ó, combinação e arranjo, essa ordem importa ou não. A ordem não importa,
Nota que o não, ele até rima, né? Não. Combinação. Então, isso vai tirar a tua dúvida. Mas vamos lá. Ó. Primeira coisa, primeira questãozinha, que eu quero ver se vocês estão ligeiros. Olha só. O pessoal está falando vereador, não? Qual o problema com os vereadores, gente? Uai, falei alguma besteira? Não, né? Ou eu falei errado? O pessoal está pedindo like. Like só para quem consegue fazer essa questão. Veja só. O modelo de cores RGB é o sistema de cores utilizado em dispositivos eletrônicos como aparelhos de televisão e monitores de computador. Garanto que vocês que são muito atrelados aí à tecnologia já usaram, né? Quando você vai fazer uma postagem, alguma coisa, você vai escolher a cor para fazer um desenho, alguma coisa, você usa esse sistema. Aí ele te explica, o Enem adora esse tipo de problema, tá? Aí ele fala assim, nesse modelo, as cores formadas em pixels são obtidas combinando tonalidades das cores primárias, que são vermelho, verde e azul. As tonalidades de cada uma dessas três cores são representadas por números inteiros, de 0 a 255, conforme ilustra a figura a seguir. Gente, já abriram no Word às vezes, ou num documento, que abre essa figurinha que você vai lá escolher? Já notou que embaixo ele traz uns códigos? É exatamente sobre isso que essa questão trata. Ele fala assim, ó, as cores primárias, elas podem ir de 0 até 255. E a quantidade de cada uma que você misturou é que vai dar a tonalidade final. Deu para entender? Ó, o pessoal que é gamer aí tá entendendo, hein? Olha a pergunta, eu quero ver se esse pessoal vai responder certo. Com base nas informações apresentadas, conclui-se que o número total de cores possíveis a se criar nesse modelo. E aí, galera, qual é a resposta? Ó, nas respostas, na letra A eu tenho 256 fatorial, na letra B eu tenho 128 vezes 85 vezes 254, na letra C eu tenho 2 elevado na 21, na letra D, ó, uma multiplicação de 3 carinhas. E aí? Resposta A, B, C, D ou E? Ó, o pessoal tá falando que verde é secundária. Gente, eu tô acreditando no que a questão me disse. No dia da prova do Enem, tu não vais ficar duvidando do que o cara do Enem falou. Se ele falou, tá falado, amigo. Se ele falou que verde é primária, paciência, verde é primária. Vai que o cara que bolou a questão era daltônico, não sabia de cores direito? Não sei. Ó, o pessoal tava falando A. O pessoal tá bem inclinado a falar A, hein? Será que eu confio em vocês? Ó, o pessoal tá de A. Ó, todo mundo A. Então, é isso aí, é A. Eu não dei tempo para vocês, né? Mas, gente, cuidado. Cuidado, vou te mostrar por quê. Quando você vai formular uma cor, quantas escolhas eu vou fazer? Eu vou fazer 3 escolhas. Por que 3 escolhas? Porque eu vou escolher em que grau eu vou colocar o vermelho, em que grau eu vou colocar o verde e em que grau eu vou colocar o azul. Então, lá vamos nós. Se eu vou escolher 3 cores, eu vou colocar os nossos 3 tracinhos. Então aqui são só 3 tracinhos, tá? Não são um monte de tracinhos, só 3. Agora eu pergunto para vocês, quantas possibilidades eu poderia escolher para a primeira casa? Gente, lembra que o cara, ele podia variar de 0 até... Eu vou até colocar aqui, ó. Aqui é o vermelho, aqui é a casa do verde e aqui é a casa do azul. Quando você vai escolher o vermelho... Quantas possibilidades tem? De 0 até 255 tem quantos? 255? Não, tem 256. Então aqui, ó, seria 256 possibilidades. O pessoal que falou letra A tá pensando no 256 fatorial por causa de 256 cores, né? Ó, o pessoal já reformulou, ó, já tô vendo no chat um monte de D, um monte de D, tô vendo E também. Ai, meu Deus, agora vem o problema, ó, tem um monte no D. Eu tenho uma coisa para te perguntar. Esses tempos atrás, eu até gravei um vídeo no TikTok que era das placas de carros. Vai que cai placa de carro, que você sabe que agora tá montando modelo novo. E eu lembro que quando eu lancei esse vídeo, que viralizou pra caramba, um monte de aluno veio dizer que na placa do veículo só podia 9 possibilidades para número. Que seria até o 9, né? Então 9 possibilidades. Uai, o 0 não conta, não? Gente... 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você tem 10 possibilidades para montar cada casa de um carro, de um veículo. Cada placa de um carro de veículo, não 9. Então sempre veja quantos algarismos eu tenho. Agora olha só, para a próxima casa, o pessoal que está falando letra D esqueceu de um negócio.
Em algum momento, ele falou que eu não podia repetir o número da primeira casa? Ele não falou nada. Então quer dizer que eu posso repetir. Ou seja, para a casa do verde, eu também tenho 256 possibilidades. E para a casa do azul, eu também tenho 256 possibilidades. Olha ele tentando avacalhar contigo, né? Você acha que você marcaria D no dia da prova? Mas você tá ligado, pode repetir, galera, a questão não falou nada. A não ser que ele falasse que a tonalidade selecionada para a cor vermelha não pudesse repetir para verde. E aí você teria que diminuir uma possibilidade. Ok, o que a gente faz com esses números? Multiplica. Galera, 256. Ai, Pilmar, não tem. Cara, não tem, realmente. Só que o resultado dessa continha daria 256 vezes 256 vezes 256. Não tem assim. Então você vai tentar adivinhar no dia da prova do Enem o que o cara pensou. Gente, 256 é uma potência de base 2, vocês sabiam? Pode ir fazendo comigo, vai multiplicando 2 comigo, vai. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256. O 256 é 2 elevado na, eu contei, 8 vezes. Então, 256 seria 2 na 8, vezes 2 na 8, vezes 2 na 8. E será que o povo tá bom de matemática básica? É mesmo para multiplicar isso aqui? Não é, né? É para manter a base e somar os expoentes. 8 mais 8 mais 8, 2 na 24, gabarito final, letra E. Deu para sacar? Você acha que essa questão tem o perfil do Enem, galera? É letra... Ó, pessoal, E! É letra E mesmo, tá? Mas vocês concordam que o cara tentou puxar o teu tapete demais pelas outras respostas? Que eu conheço uma galera que ia colocar, 256 cores, 256 fatorial, acabou. Eu conheço uma galera que ia colocar o letra D, pensando, eu vou sempre descontar um, só desconta um, amigo, se não pudesse repetir. Ok? Deu para pegar a questão, galera? Tá? É isso aí, o pessoal tá falando, tem que interpretar, galera, tem que ter cuidado, tá? E muitas respostas são parecidas e tentam fazer pegadinhas com erros que os alunos cometem. Então você tem que ficar muito atento nesse tipo de questão. Fechou? Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma de PFC? Tá? Deus vai proteger vocês. Quem tá pedindo para Deus proteger, Deus vai conversar contigo no dia da prova. Vai falar, meu filho, você merece tanto essa vaga. Vai lá, volta para a prova e capricha. Ok? Vamos lá, ó. Segunda. Essa questão aqui eu inventei, porque, cara, é uma aposta minha, tá? Teve uma vez, o Enem cobrou uma questão muito parecida com essa, mas exatamente assim ele não cobrou ainda. Ao organizarmos em ordem alfabética todos os anagramas da palavra nuvem, qual a posição que ficará essa palavra? Não sei se você entendeu. A gente cria todas as palavras, pega o nuvem e começa a embaralhar. Aí depois você coloca tudo em ordem alfabética. Qual é a posição que essa palavra vai ficar? Vai ser a primeira do grupo, a segunda, a 13ª, qual vai ser? Então, gente, vamos lá que essa questãozinha é bem da hora. Primeiro, tu saberia quantos anagramas da palavra nuvem a gente consegue criar? Vai que a pergunta é essa, né? Lá vou eu. Quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 letras. Tem repetição? Não tem. Então podia fazer pela permutação. A permutação de 5, ela é igual a 5 fatorial. Gente, lembra que 5 fatorial é aquela continha 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o pessoal aí vai me ajudar que se eu multiplicar todo mundo, 5 fatorial vale 120, ok? Então a permutação de 5 dá 120. Deu para pegar? Ai, Piu, mas e se eu pensar por PFC? Porque eu gosto de tracinho. Daria errado? Não daria. Gente, o PFC explica muita coisa em análise combinatória. Cara, eu quero formar um anagrama da palavra nuvem. Lá vou eu colocar 5 tracinhos. Aqui sim, galera. Quantas letras eu posso usar para a primeira casa? 5 possibilidades. Para a segunda, aí nós temos um problema. Porque você não pode repetir a mesma letra que já usou na primeira. Aqui sim. Porque você já alocou uma letra lá. Então aqui sobrariam 4 possibilidades, depois 3, depois 2 e depois 1. Aí sim, né, galera?
Todo mundo consegue ver que o resultado dessa multiplicação dá exatamente a mesma coisa que a fórmula de permutação te dá? Então, assim, não são coisas totalmente separadas, tá? Inclusive, tem questões de análise combinatória que dá para fazer mais de um jeito, tá? Então, tenta ficar ligado aí. É 120, né? Mas a resposta não é 120. Ó, não sei o que vocês acham. 120 é o total de anagramas. Você acha que essa palavra aqui vai ser a última da lista? Eu não sei, gente, mas eu acho que as palavras que começar com V vão vir por último, né? Pensando em dicionário aí. Então tá, agora nós vamos pensar. Ó, vou apagar aqui e a gente vai pensar junto. Galera, como que eu sei a posição dela? Eu descubro quantas dessas palavras no dicionário vão aparecer antes da palavra nuvem. Então eu vou tentar montar só os anagramas que vêm antes no dicionário. E para isso, olha aqui, ó. Eu vou pegar a palavra nuvem e eu vou reorganizar, eu vou colocar em ordem alfabética. Qual a primeira? O pessoal que é bom de alfabeto, eu não sou muito bom de letra, tá, gente? Ordem alfabética. Acho que o E é primeiro, aí depois, cara, depois do E, acho que é o M, né, de Maria, depois o N de navio, depois o U de uniforme e depois o V de Vilnius. Coloquei todas. Agora lá vou eu. Gente, vou montar o meu anagrama, ok? Vou montar. Eu botei aqui os 5 tracinhos. Para que eu crie um anagrama que no dicionário venha antes da palavra nuvem, para que venha antes da palavra nuvem, você concorda que o ideal mesmo, é vir uma letra que seja antes do N no alfabeto? E eu queria que você olhasse para cá. Antes do N, quem é que nós temos? Ou o E de escola, ou o M de Maria. Então, na primeira casa, você colocaria aqui, ó, duas possibilidades. Só para você entender, essas duas possibilidades seria ou o E, eu gosto até de botar aqui embaixo, ou o M, uma das duas. A minha pergunta é, se eu preencher a primeira casa com E ou com M, essa palavra automaticamente no dicionário, ela já não vai vir antes da palavra nuvem? Já vai, tanto faz quem vem depois. Então agora, meu amigo, você está livre para colocar quem você quiser daqui para frente. Só cuidado com uma coisa. A palavra nuvem tem 5 letras. Uma você já usou. Wipe não são duas, não? Gente, são duas possibilidades. Mas você coloca só uma letra lá na primeira casa. Então sobram 4 possibilidades para a próxima. Então aqui seria 4. Aí eu usei mais uma, né? Então na próxima só me restariam 3, depois 2 e depois 1. Se eu multiplicar todo mundo, gente, multiplica todo mundo aqui, tá? 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O resultado vai dar 2 vezes 4, 8, vezes 3, 24, vezes 2, 48. Então, gente, de certeza que já tem 48 palavras. Só que aí tem uma pegadinha. E eu sei, eu não estava nem olhando no chat, o pessoal já está respondendo B, mas não é B. Será que vocês perceberam um problema? Gente, eu listei todas as palavras que começam com E ou com M. Com E ou com M. Porque palavras começadas com E ou com M, no dicionário vem antes da palavra nuvem. Mas será que não tem palavras que começam com N e que vão empatar com ela, mas que no dicionário ainda vem antes? Então faltou, gente. Tá faltando a gente contar casos. Então agora a gente vai olhar aquelas que começam com N. Quando eu falo agora olhar o N, e aí o pessoal que ficou meio assim, né? Nossa, mas por que ele não colocou o N na primeira também? Porque se eu colocasse o N na primeira, eu ia ficar muito preocupado nas próximas casas, tentando meio que desempatar. O E e o M de Maria, não. Eles já me dão certeza e me deixam tranquilos dali pra frente. Agora, o N eu vou ter que pensar um pouco mais. Gente, quando eu boto o N aqui, a ideia, né, é que esse N ele está fixo. Então você não pode mais usar ele na montagem da palavra. Esquece o N, tá? Tira o N. Agora vamos lá. Se eu quero criar uma palavra que venha antes de nuvem, a segunda letra deveria vir no alfabeto antes do U. Deveria vir antes do U. Quem que vem antes do U? Ou o E ou o M. E se é ou o E ou o M, aqui mais uma vez eu teria duas possibilidades. Vou até colocar aqui embaixo. O E
ou M. Gente, se a minha palavra é ne alguma coisa ou nm alguma coisa, já veio antes da palavra nuvem? Já veio. Não importa quem vem depois. Então, mais uma vez, agora tu tá liberado para colocar quem você quiser dali para frente. Então, aqui nós teríamos 3 possibilidades de letras, que são as 3 que sobraram, depois 2 possibilidades e depois uma. Resultado vai dar, deixa eu ver, o N você não vai multiplicar por essa galera, né? 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12, vezes 1, 12. Então, gente, eu consegui achar mais 12 palavras que ainda vem antes dela. E será que acabou? Será que acabou, gente? Não acabou. Você sabe por que não acabou? Que olha só, eu vou colocar mais um espacinho aqui. Lembra que a gente estava olhando para as palavras que começavam com N, né? A gente fixou o N. E a gente falou, olha, se na segunda casa for um E ou um M, no dicionário vai ter... Mas se for um U, pode ser que aconteça também. Então agora, você fixa o U aqui e você vai olhar para as outras casas. Mais uma vez, se eu fixei o U, eu tiro o U das possibilidades. Agora vamos lá. Vou olhar para a próxima casa. A próxima casa vem um V na palavra nuvem. Para que eu escolha uma letra que no alfabeto venha antes do V, galera, que eu poderia usar o E ou o M de novo. Então eu colocaria 2 possibilidades, mais uma vez. O que são essas 2 possibilidades? O E ou o M. E aí a minha palavra já veio antes da palavra nuvem. Daqui para frente estou tranquilão. 2 possibilidades para essa casa e 1 possibilidade para essa. Multiplico todo mundo, vai dar um total de 4. Tá? Então mais 4 palavras. Tá vendo que cada vez eu consigo achar menos palavras? Mas eu vou tentar mais. Aí você vai falar, nossa, Pio, não acabou ainda? Gente, calma aí. A próxima palavra, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o N na primeira casa, eu vou colocar o U na segunda casa, e na terceira, que eu olhei que podia ser o E ou o M, o E ou o M poderia ser o V também. Ai, gente, tô quase lá, hein? Eu coloquei N, depois U, depois V. Quem que sobrou? Sobrou o E e o M. Ou você coloca E e M, ou você coloca ME. Mas ME, gente, já vem no alfabeto depois, que o M vem depois do E. Então, a próxima palavra que eu deveria considerar, olha só, é a palavrinha que a gente escolheu para olhar, que é a palavra nuvem. Tá? Então, a próxima é a nuvem. Então, eu pergunto, quantas palavras você fez comigo que vinham antes da palavra nuvem? Galera, quantos que vinham antes? Deixa eu contar. 48 mais 12, 60. 60 mais 4, 64. Então, 64 anagramas vem antes da palavra nuvem. Prof, então é letra C, né? É letra C, galera? É letra D. Por que é letra D? Por que é letra D? Porque se tem 64 que eu fui listando antes dela, ela vai ser a próxima. Depois da 64, ela vai ser na posição 65, tá? Então ela é na posição 65, gabarito letra D. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Essa questão, ela é mais difícil do que a anterior, né? Por mais que ela seja só PFC, a gente teve que acabar quebrando em muitos casos. E isso dificulta o grau de dificuldade da questão, tá? Então o pessoal que está aí no chat falando, ah, mas eu me perdi no raciocínio. Depois vai voltar nessa questão e vai falar, nossa, como é que ele foi listando ali? A ideia é você fazer casa por casa, porque cada vez você vai chegar mais perto da palavra que você quer, que é a palavra nuvem, tá? Então, gente, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus literalmente, letra D de Deus, né? É isso aí, tá? Não é pra chorar, é pra gente... Você vai sobreviver disso aqui, tá? Se cair uma dessas, eu tenho certeza... É melhor do que você ir pra prova sem nunca ter visto uma dessa, galera. Porque aí você vai ser pego de calça curta. Caiu uma lá, ele pediu a posição. Aí você fala, ah, eu tenho que ver quantas vão vir antes no alfabeto. E é claro, eu te dou... Se você achou ruim desse jeito, eu te dou uma outra estratégia. Pega a prova... E vai escrevendo uma por uma. Ah, dá pra fazer essa palavra, essa palavra, essa palavra. Já pensou? Cara, isso ia ser terrível. Ia ser horroroso. A análise combinatória, ela tá pra te ajudar, não tá pra atrapalhar, não. Tá? Então, é isso aqui que a gente tinha que fazer. Podemos fazer mais uma? Ó, vamos fazer mais uma. Essa aqui é especial, hein? Ó, essa questão aqui, ela é bem topzera e tem que tomar cuidado. Olha só.
12 professores dessa empresa maravilhosa, A Prova Total. Então, 12 professores do A Prova Total irão passar o final de semana acampando. Para isso, eles levam 4 barracas perfeitamente idênticas. Cada uma capaz de comportar 3 pessoas. Você já imaginou como seria um acampamento com essa professorada toda junto? Ia ser um desastre, né? O pessoal não ia saber montar barraca, o pessoal não ia saber acampar. Ia ser muito triste, gente. Mentira, ia ser bom, né? Porque, pensa, leva o Dudu, um cara que conhece de rocha pra caramba. Aí o cara vai saber, essa rocha aí não dá pra botar barraca em cima. Aí vai o Jubilu, o Gustavo lá, manjo de inseto. Tem que fazer tal coisa para os insetos não entrar. Aí o Pio, que é de matemática, vai lá, calcula o ângulo da barraca para poder montar ela certinho. Pô, ia ser top, né? Vai dizer. Vocês participariam do acampamento com a gente? Ó, Jubilu, sorteia aí. Um final de semana, acampamento com os professores do A Prova. Aí ele fala assim, no dia do acampamento, Babi e Gustavo tiveram uma discussão e não querem dormir na mesma barraca. Tadinhos, brigaram, não querem dormir. O número de maneiras de alocar os professores nessas barracas, respeitando as condições impostas. Como é que a gente pode colocar eles? Gente, olha aqui, Tá vendo as respostas? Isso aqui o Enem faz todo ano. Ele dá as respostas pedindo para você não calcular. Ele quer que você monte a essência do negócio, né? Ele quer que... Pô, como é que... É um arranjo? É uma combinação? Aí é só 10 fatorial? Como é que é? Né? Então, a gente vai ter que pensar. O pessoal que já quero acampamento. Lá vamos nós. Eu trouxe as nossas barraquinhas, lembram? Eram 4 barraquinhas, né? Eram 4 barraquinhas, cada uma com 3 lugares. Então, gente, coloquei 3 lugares, 3 lugares, 3 lugares. No dia da prova, você já vai falar assim, tem um problema ali. A Babi e o Gustavo brigaram. Como é que eu faço para eles não irem na mesma barraca, gente? Você já coloca uma em cada. Para dizer assim, não é para ir na mesma? Já coloca ela, já apareceu, peguei até a figurinha dela para botar aqui. Já pega a Babi e bota nessa barraca, já pega o Gustavo e já bota em outra, tá? Para já resolver o problema de cara. Se você ficar postergando esse problema, ele vai ficar pior depois. Em análise combinatória tem isso. Aí, o pessoal falou... Sabe por que eu usei a Babi e o Gustavo? Que uma vez a gente fez uma viagem juntos e eles... Não é que eles brigaram, mas tinha muita trilha na viagem. E eles queriam... Tinha um que queria... Não vou contar quem, tá? Tinha um que queria fazer uma trilha de 14 quilômetros para ir numa pedra furada. Gente, era uma trilha tão cansativa e o outro não queria, né? Aí ficou naquele, será que eu vou, será que não vou? Aí eu pensei, vou criar a questão da barraca, né? Então já tá um em cada aqui. Gente, agora você vai começar a preencher as outras casas, as outras barracas. Pensa comigo. Pio, eu adoro o PFC, 10 possibilidades, 9, lá vou eu, empolgado. Cara, bota uma pulguinha atrás da orelha e pergunta assim, nessa questão a ordem importa? Será que a ordem importa? Por exemplo, a questão anterior, que era da nuvem, a ordem importa. Por que a ordem importa? Porque se eu trocar 2 letras de posição, muda a parada. Agora, será que quando eu estou colocando pessoas dentro de uma barraca, sempre dá um exemplinho. Se eu montar uma barraca com Grego, Jubi e Pio, ou se eu montar uma barraca com Pio, Jubi e Grego, mudou alguma coisa? Eu troquei a ordem e continua a mesma coisa. Então, a ordem... não importa. A ordem não importa. Se a ordem não importa, o que eu vou fazer? O que em análise combinatória a ordem não importa? Arranjo ou combinação? Combinação. Então eu vou olhar para essas 2 casas e falar, olha, eu tenho que encontrar 2 pessoas para dividir lugar com a Babi. Beleza. Lembra que eram 12 professores? Mas dos 12, 2, galera, que é a Babi e o Gustavo, já estão ali. Então só tem 10 agora para você alocar. Esses 10... Quantos tu vai ter que escolher para acompanhar a Babi aqui? 2. Ou seja, os 10 vão ser tomados 2 a 2. E nesse caso, a ordem que você coloca na barraca não importa. Então eu coloquei aqui, combinação de 10 tomados 2 a 2, beleza? Vamos para a próxima barraca? Quem vai com o Gustavo agora? Quem vai com o Gustavo aí? Gente, lá vou eu, tá? É 10, 2 a 2 de novo? Não, porque dos 10, você pode até não saber quem, mas 2 já foram alocados aqui, Então agora você vai ter 2 professores a menos para compor esses lugares. Então vai ficar uma combinação não mais de 10, mas sim de 8 tomados
2 a 2. Então aqui combinação de 8 tomados 2 a 2. Na próxima, vai dar uma combinação não mais de 8, mas sim de 6. Só que aí, olha só, essa barraca aqui tem 3 vagas, né? Ninguém tá lá ainda. 6 tomados 3 a 3. E depois, aqui a combinação de 3 tomados 3 a 3. Deu para entender? Ó o pessoal fazendo fofoca, né? Ô, seus fofoqueiros. Gente, então eu pegaria e multiplicaria todos esses números. Por que eu multiplico? Porque eu tenho que colocar a galera da primeira barraca e a galera da segunda e a galera da terceira. E conectivo E indica multiplicação. Então a gente vai multiplicar. Ó, a gente só multiplica esses números. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. O pessoal vai lá dar suas respostas. Qual resposta vocês colocariam? O pessoal tá falando letra C. É letra C, galera? É isso? Deu? Fechou? Mas não é. Essa questão, ela tem um perrengue ainda pra gente resolver no final. E eu vou te dizer qual é o perrengue, tá? Quando você colocou as pessoas aqui, tem uma questão do Enem anterior que acontece exatamente isso, que é uma questão dos jogadores canhotos. Todo mundo fala dessa bendita questão dos canhotos que não entendeu. Ah, eu não sei dos canhotos e tal e tal. É porque teve um problema em a gente fazer desse jeito. Eu vou te explicar qual é o problema. Gente, a barraca da Babi e do Gustavo é a barraca da Babi e do Gustavo. Mas essas duas últimas barracas aqui acontece um problema. Vamos dizer que você colocou, sei lá, vou pegar os mesmos, o Pio, o Jubi e o Grego numa barraca. O Pio, o Jubi e o Grego. Na outra, você colocou a Tanai, você colocou... Quem mais que a gente vai colocar? Deixa eu pensar. A Babi já foi, né? A Tanai, pode ser a Feline e pode ser o Dudu. D de Dudu. Eu coloquei eles aqui. Você lembra que as barracas são iguais? Se as barracas são iguais, aconteceu um problema. Você contou, presta atenção, você contou colocar o Pio, o Jubi e o Grego aqui, Tanai, Feline e Dudu aqui. Presta atenção. Pio, Jubi e Grego, Tanai, Feline e Dudu. Mas poderia ter sido ao contrário. Esses 3 estão na barraca de cima e esses 3 na barraca de baixo. Só que como as barracas são iguais, no fim das contas não vai ficar a mesma coisa. E se eu contei 2 vezes a mesma coisa, porque pode ser que eles estivessem aqui ou lá, eu ainda teria que dividir o resultado por 2. Então a resposta da letra E, que tem aquele do 2, o pessoal tá com pena do Lauro, gente. Aquela resposta que tem o 2 é para compensar ter contado barraca igual. E eu sei que o pessoal vai falar assim, né? Gente, ó, tem que ter cuidado, tá? Você tem que ficar meio ligeiro olhando assim, nossa, por que eles colocariam 1 sobre 2 ali? Será que tem alguma coisa? E o pessoal que tá perguntando, ah, mas e o da Babi e do Gustavo, por que você não contou? Porque, gente, você está pedindo para botar o Lauro, tadinho, né? Lauro tá aqui, aí eu vou botar o Tonho, Lauro e Tonho. Lauro e Tonho, acabou meu estoque de professores. A e B. Se eu trocasse eles de lugar, vai ser uma coisa diferente mesmo. Porque uma coisa é o Lauro e o Tonho vir com a Babi, outra coisa é o Lauro e o Tonho vir com o Gustavo. Porque a Babi e o Gustavo estão nas suas barracas. Agora, se eu trocar essas 2 barracas aqui, dá na mesma. Não tem um cara que define aquela barraca. Então, por isso que a resposta é letra E. É por isso que a gente divide por 2. Tá, galera? É por isso, o pessoal tá falando, Joãozinho, mas não podia botar, porque senão você ia confundir com o J ali. As letras ficaram confundidas. Galera, essa questão, repito, é a mesma lógica de uma questão dos canhotos, que todo mundo errou na prova. Então ela é uma questão de nível mais complicado, tá? É de nível mais difícil. Tem que ficar... Agora vocês vão ficar dizendo nome de professor, eu sei, né? Vamos lá, vamos fazer mais uma. Olha só, vamos agilizar. Durante uma aula de multiplicação, os alunos aprendem que a ordem dos fatores não altera o produto. Você falou a vida inteira essa frase, né? Se multiplicarmos os 5 fatores primos, 2, 3, 3, 5 e 5, em qualquer ordem, obteremos sempre o resultado 450. Gente, o que ele está dizendo assim, você pode até pegar a sua calculadora, mas se você fizer 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5
vezes 5, se eu multiplicar essa galera, o resultado vai dar 450, certo? Então aqui vai dar 450. Mas eu poderia ter multiplicado esses números em outras ordens, porque afinal, a ordem dos fatores não altera o produto, não é mesmo? Então se eu, ao invés de fazer nessa ordem, eu fizesse assim, ó, um 3, aí vezes um 5, aí vezes um 2, aí vezes outro 5, e aí vezes um 3. Gente, a única coisa que tem que bater é que eu tenho que ter um número 2, dois números 3 e dois números 5. Você pode multiplicar em outra ordem, que o resultado vai continuar dando 450. Porque no fim das contas você multiplicou os mesmos números. A pergunta dele é, o número máximo de sequências distintas que podemos formar com esses 5 números para obtermos o resultado é igual a... Então, quantas sequências diferentes eu posso fazer? Ó, o pessoal tá falando aí já, hein? Pode ser B, pode ser D, alguns acham que é A. Ó, o pessoal tá falando. Antes de falar a resposta, vocês sabem o que é para usar nessa questão? Gente, o que muda? Eu tenho que ficar pensando em quem que eu vou escolher? Não, porque os números já estão aqui. Você não fica escolhendo, você não fica combinando ou arranjando. Os números já estão ali, eu só vou trocar a ordem. Se eu vou trocar a ordem, seria uma permutação. Então, para descobrir quantas sequências, eu faria uma permutação de quantos números eu multipliquei que eu poderia trocar a ordem. Tem 5 carinhas, não tem? Então, uma permutação de 5, mas é uma permutação normal ou com repetição? Com repetição. Nota, o 3 apareceu 2 vezes, não foi? Então, aqui você coloca, olha, o cara apareceu 2 vezes, repetiu 2 vezes. O 5 também repetiu 2 vezes. Então, aqui 2. Como é que dá pela fórmula de permutação? 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Simples assim. Você só colocou na formulinha e agora vai resolver. É claro, o Enem poderia te dar a resposta sim, mas como eu acho que esses números aqui não estão nada demais, dá pra gente calcular, né, gente? Ó, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Gente, o 2 fatorial é facinho, né? Porque 2 fatorial é 2. Então aqui 2 vezes 2. O que é que eu posso cancelar? Ai, meu Deus, Gil Bilu vai ficar bravo comigo. Ninguém viu, hein? Ninguém viu, não tá gravado. 1, 2, cancela. Pessoal, 2 vezes 2 é 4, né? Mais fácil eu já cancelar com esse 4 aqui. E o resultado vai dar 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30, fechando o nosso gabarito final. Letra D. Letra D de quê? Segura na mão de Deus. É isso aí. Você já tá sabendo, né? Se você ficar em dúvida no dia do Enem, você vai falar, é dessa desgraça. Né? É um aviso de Deus, né, gente? Desculpe, depois o pessoal vai falar, ai, Pio, eu errei porque você falou que ia ser D. Não sei, tá, galera? É brincadeira. Mas o pessoal, eu sei que vai falar, meu Deus, é a letra D, estou vendo sinais. Beleza, beleza, beleza? Fechou? Ó, Vitor, tá marcado cada vez que você dá zoom em mim, tá marcado aquele nosso acordo lá, né? É 10 pila que o Jubi vai descontar teu salário, hein? Tá complicado esse zoom aí na minha cara. Galera, vamos lá, próxima questão. A gente vai falar de probabilidade. Vamos lembrar de probabilidade? Nosso resto da aula agora é conceito de probabilidade, que cai em prova, galera. Tem que ficar ligado. E é tranquilo, tá? Fica tranquilo. Porque probabilidade você não precisa decorar muita fórmula. Probabilidade, o que é? É a chance de algo acontecer, não é mesmo? Então toda questão que pedir, qual é a chance de ocorrência? Qual é a probabilidade de tal coisa? Lembra, ó, a única frase de probabilidade é essa aqui. É a única fórmula, bem dizer assim, mas que probabilidade tem que ser um assunto intuitivo para você. Por que deve ser intuitivo? Porque assim, ó, vamos pegar um dado. Você jogou um dado lá. Qual é a chance de cair o número 2? Cara, a chance é de 1 em 6. Por que 1 em 6? Porque tem uma face que você quer que caia num total de 6 faces que poderiam aparecer. Então, ó, qual a chance? É de 1 em 6. Esse 1 em 6 significa que você tem que dividir os casos favoráveis pelos casos possíveis. Se eu divido os dois, eu acho a probabilidade. Gente, sabendo isso, sem mentira, tá? Você mata qualquer questão de probabilidade do Enem. Qualquer uma.
A única coisa que você vai ter que agregar é a questão dos conectivos, que até em genética você usa bastante, né? A questão do E, quando tem E, eu multiplico, lembra, o E multiplica. Ó, o E multiplica. Enquanto o OU soma. O OU soma, sacou? Então o E multiplica, o OU soma. É a regrinha. E aí nós temos algumas coisas, claro, tem questões que envolvem probabilidades condicionais, que é quando ele dá uma condição, a gente vai fazer uma questão sobre isso, tá? E aí tem outras manhas também, né? Que tem um evento complementar que a gente fala. O que é um evento complementar, gente? Lembra que a probabilidade total de algo tem que dar 100%. Isso é muito útil em algumas provas. Quer ver? Tem questões que ele fala assim, a probabilidade de chover hoje é de 80%. Tá chovendo aí na cidade de vocês? É 80%. Qual é a chance de não chover? Amigo, se tem 80% de chance de chuva, tem 20% de não chover, porque são eventos que se complementam, tá? Eventos complementares são eventos que, se a gente olhar o cômbito geral, ele dá o espaço amostral que a gente chama, que é o conjunto de todas as possibilidades que poderiam acontecer naquele dia. Tá? Então, você fica ligado que às vezes ele faz esse jogo, né? Ele te dá uma probabilidade, mas ele pede o outro. Então, isso aí você pode usar, tá, gente? A live vai até às 19h30, mas agora a gente vai fazer a questãozinha de probabilidade. Lá vou eu, ó, o pessoal tá falando que tá calor aí. Essa questão, gente, ela é muito legal, tá? Ela é muito legal porque ela exige, sabe o que de você? Que você seja uma pessoa organizada. Você se considera uma pessoa organizada? Se você organizar direitinho, tudo dá certo, tá? Olha só, para verificar e analisar o grau de eficiência de um teste que poderia ajudar no retrocesso de uma doença numa comunidade, uma equipe de biólogos aplicou em um grupo de 500 ratos. Então guarda, ó, tem um grupo de 500 ratos que ele aplicou o teste para detectar a presença dessa doença. Porém, o teste não é totalmente eficaz, podendo existir ratos saudáveis com resultado positivo. Gente, são aquilo que a gente fala, né, de falso positivo, falso negativo. Agora com a pandemia do Covid, muito se falou sobre isso, né? Às vezes o cara ia lá, fazia o exame, dava negativo, mas ainda assim ele tinha que fazer o PCR e aí via que estava com a doença. Vai que cai alguma coisa relacionada a isso, né? Então, essa questão ela mostra bem essa situação. Sabe-se ainda que 100 ratos, então ó, ele vai começar a dar número, 100 ratos possuem a doença. Daquele grupo, 100 ratos estão doentes. 20 ratos são saudáveis e apresentaram resultado positivo, ok? E o último dado é que 40 ratos são doentes com resultado negativo. Um rato foi escolhido ao acaso. Então você não olhou, você foi lá meio que na sorte e pá, escolheu um. E verificou-se que o seu resultado deu negativo. Preste bastante atenção nessa frase. E verificou-se que o seu resultado deu negativo. A probabilidade desse rato ser saudável é de... Qual a chance do resultado ser saudável? Do resultado ser saudável não, né? O resultado ser saudável só se você acertar a questão. Mas do rato ser saudável. Gente, olha o que eu fiz. Lembra que eu falei do lance da organização? Essa questão, uma maneira de você organizar um problema é botar uma tabelinha, talvez, né? E eu acho que uma tabelinha aqui fica bem, porque você tem ratos que são saudáveis e que são doentes. E você tem ratos, você analisa também o exame deles, que mesmo que ele seja saudável, ele pode apresentar um resultado de teste positivo ou negativo. E nesse tipo de tabela, sempre seria bacana tu deixar uma linha e uma coluna para o total. No mais, você vai olhar agora para o enunciado e vai começar a preencher. Por exemplo, ó, cara, o grupo, vamos desde lá do início, ele tinha 500 ratos. Onde é que eu coloco esse 500? Galera, o 500, ele vem aqui, ó. Pio, por que você colocou ele ali? Porque ele é o total do total, entende isso? Ele é o total de ratos do teu estudo. Por exemplo, se eu tivesse perguntando quem é que eu ia botar aqui, gente, que número eu boto aqui? Os ratos que são saudáveis, então só os que foram saudáveis, mas também que apresentaram resultado positivo. Então o cruzamento dessas informações vai dizer quem é que você coloca naquela tabelinha, beleza? Vamos voltar no enunciado? O que mais que ele falou?
100 ratos possuem a doença. Cara, se 100 ratos possuem a doença, o total de ratos doentes é 100. Lá vou eu colocar aqui, 100, ok? O que mais que a gente sabe? 20 ratos são saudáveis com resultado positivo. Gente, saudável positivo, cara, saudável positivo, 20 ratos. E 40 ratos são doentes com resultado negativo. Doentes com resultado negativo, 40 você coloca aqui. Aí você vai falar, nossa, mas faltou um monte de informação dessa tabela, né? Faltou um monte. Galera, a tabela, ela tem o total exatamente para isso. Porque se você somar dois caras, olha comigo, esse 100 não é o total de ratos doentes? Você tem 100 ratos doentes. Só que dos doentes, 40 estavam com resultado negativo. Se 40 deram resultado negativo, quantos vão dar resultados positivos? Os outros 60. Porque olha só, se eu somar a coluna de ratos doentes, tem que dar o total de doentes. Faz sentido? Ok? E aí você já aproveita, né? Olha aqui, ó. Se eu somar 20 com 60, essa galera era positiva, essa galera era positiva. Não tem que dar o total de positivos? Que era 80. É isso? 20 mais 60, 80. O que mais que eu posso fazer? Ó, esse somado com esse, tem que dar o lá de baixo. 80 mais quem que dá 500? 80 mais 420. Ok? Somou, deu 500. Gente, lá vou eu, hein? Lá vou eu. Quem que mais 40 dá 420? Cara, 380, galera. Ó, aqui é 380. E para finalizar, 20 mais 380 vai dar o total. Vai ter que dar 400. E até para checar, né? Esse com esse, 400 mais 100, fechou 500. Então tá valendo que a soma da linha e da coluna dá o total, ok? Será que com a tabelinha o pessoal já consegue cravar? Já dá para matar? Gente, olha só. Cuidado com a maneira que você pensou. Você escolheu um rato aleatoriamente e verificou que o resultado dá negativo. Quando ele fala verificou que o resultado é negativo, é uma dúvida ou é uma certeza? É uma certeza. Eu escolhi com certeza absoluta um rato que está com resultado negativo. É isso? Onde é que está a galera que está com resultado negativo? Ó, você está falando dessa linha aqui. Professor, e os outros? Gente, os outros, automaticamente, eles estão fora. Porque eu escolhi um rato que apresentou resultado negativo. Ou seja, qual é a probabilidade dele ser saudável? Quantos saudáveis tem? 380. Qual é a chance de eu escolher um rato saudável? É o que eu quero pelo total de ratos. Então ficaria a probabilidade, ó, 380 sobre qual é o total? Gente, não vai botar sobre 500, até tinha resposta. Porque mais uma vez, eu já tenho a informação que eu escolhi um resultado, que eu escolhi um rato que estava com teste negativo. Então eu posso ter escolhido um desses 420 ratos. Então, um desses 420. Cara, eu poderia escrever a probabilidade assim? Poderia. Mas eu posso cancelar esse cara. E aí vai dar 38 sobre 42. Gente, simplificando, dá para dividir acho que por 2 aqui, né? 19 sobre 21. Ok? Então, 19 sobre 21. Deu para pegar a questãozinha suave. Letra C. Não deu D dessa vez, né? Uma que deu letra C. Beleza? Beleza, beleza, beleza? Galera, vamos trabalhar, vamos fazer mais uma questãozinha que também é do Enem. Questão de dado, né, pra gente finalizar aí a nossa reta final, que diz o seguinte: um apostador deve escolher uma entre 5 moedas ao acaso e lançá-las sobre uma mesa, tentando acertar qual o resultado, se vai cair cara ou se vai cair coroa. Sairá na face superior da moeda. Suponha que as 5 moedas que ele pode escolher sejam diferentes. Então, ó, tem 5 moedas. 2 delas têm cara nas duas faces. Então, a gente tem 2 moedas que só tem cara. Uma delas tem coroa nas duas faces. Então, ela foi impressa errada, tem coroa aqui e coroa aqui. E 2 delas são normais, que é uma cara de um lado e uma coroa do outro. Beleza? 2 são normais. A pergunta dela é: nesse jogo, qual é a probabilidade de o apostador obter uma face cara no lado superior da moeda? Vamos rapidinho? Ó, eu quero uma cara. Pio, mas como é que você vai saber qual moeda caiu? Não sabemos.
existe uma chance de cair cada moeda. Galera, vem comigo. O que eu quero que caia? Eu quero que caia cara, né? Eu sei que moeda saiu? Não sei. Então pode ser que saia a moeda 1. O que eu quero? Que caia cara. Então pode ser que caia a moeda 1 e me dê cara. Pode ser que caia a moeda 2 e me dê cara. Ou pode ser que na moeda 3 me dê cara. É tudo uma questão que conectivo que você usa. O E, gente, dá ideia de simultaneidade. Olha, uma coisa boa para mim é jogar a moeda 1 e cair cara. Eu poderia também, eu coloquei ou, né? Você entende por que ou? Porque ou vai acontecer isso, ou vai acontecer aquela outra coisa. Pode ser que caia a moeda 2 e, cara, isso também é bom para mim. Liste os casos que são bons para você, tá? Então, moeda 2 e cara. Ou moeda 3 e cara, ok? Eu listei aqui, eu tive bastante cuidado. Depois, eu vou olhar aqui qual a probabilidade. Gente, vamos por partes. Você saberia, é só ir calculando cada um, qual a probabilidade, qual a chance de cair só a moeda 1? Ah, eu não sei. Vamos lá? Quantas moedas você tinha? Você tinha 5. Quantas moedas são do primeiro tipo? 2, né? Então a probabilidade de cair uma delas é de 2 entre 5. E 2 entre 5 significa 2 sobre 5. Lembra que probabilidade é o que eu quero pelo total. 5 moedas no total, 2 são desse tipo. Agora eu te pergunto, se caiu cara, aliás, se caiu essa moeda, qual é a chance de cair cara? Gente, essa moeda tem cara nos dois lados. Então a probabilidade seria de 2 sobre 2. Aí eu quero colocar 100%, eu posso? Pode, tá? O 2 sobre 2, galera, é para dizer, ó, tem 100% de chance de cair cara ali, ok? Pergunta número 2. Qual é a chance de cair moeda 2? Galera, moeda 2 tem só uma delas que é desse segundo tipo. Então a chance de cair essa moeda é de 1/5. Você vai só colocando aqui embaixo. Sabendo que caiu aquela moeda, qual a chance de cair cara? Gente, a chance de cair cara é 0. Por que é 0? É uma coisa impossível. Filho, se a moeda tem coroa dos dois lados, como é que vai cair cara? Então eu coloco 0 aqui, você coloca 0. Ou se você quiser, né, você até fala, é impossível de cair cara ali. Você pode até riscar isso do seu problema. Que você falou, dali eu não tenho cara. E por último, qual a chance de cair a moeda 3? Cara, a moeda 3 tem 2 desse tipo. Então, 2/5 é a chance de cair a moeda 3. E a chance de cair cara, essa como é uma moeda normal, né, gente? É meio, é 50%. E aí o que eu vou fazer? Eu não preciso mais pensar muito, porque eu já escrevi os conectivos. Eu vou pegar onde está E, eu multiplico. Aqui tem E e aqui tem E. E onde está OU, eu somo. Então eu vou ter que somar essa galera aqui. Se eu fizer todas essas continhas, eu vou ter a probabilidade daquilo acontecer. Gente, quanto é que vai dar isso aqui? Esse número é 1, né? 2/5 vezes 1 vai dar 2/5. Então 2/5 mais esse aqui zerou e aqui vai dar 2 sobre 10. Ou então, né? Eu posso até aproveitar para simplificar aqui, ó. Eu posso simplificar e vai me dar 1/5. Ou seja, a resposta final igual a 3/5, que é a resposta do nosso problemítia. Deu para entender a questão, galera? Deu para pegar? Vocês pegaram o que a gente foi fazendo. Ó, se você fez uma boa escrita da questão, que casos que eu quero, né? Que casos que eu quero? Eu quero esses. Eu já botei o E e o OU. Dali para frente é só começar a escrever os números, porque o que tinha de conectivo você já colocou, tá? Galera, o nosso horário tá meio estourado, eu sei que vocês estão cansados, né? Vocês tiveram muita aula. Por hoje deu, né? O cérebro acho que já deu aquele upgrade, assim, bacana. Acho que você já abriu os seus horizontes para problemas de análise combinatória. Eu sei que você reclamou no chat, você falou, não entendi, meu Deus, mas você lutou até o fim, cara. Você tá até o final agora, já são 7:30 da noite, você tentando resolver problema de análise combinatória. Deixa eu te falar, eu vim aqui, eu tava antes da aula, e eu vi a Babi trazendo aqueles cartazes para vocês, e eu resolvi fazer um. Eu estava aqui de bobeira antes da aula e falei, vou trazer para eles. Mas eu não trouxe só um cartaz, não. Eu trouxe logo, o quadro inteiro, rapaziada. É isso aqui, ó. É um aviso para vocês. Você é especial.
Acredite em você, acredite que você tem um propósito maior. Você tem um propósito de alcançar os seus sonhos, galera. Não desista. Você já esteve muito mais longe. E é com esse recado aqui que eu vou me despedir hoje de vocês. Lembrando, amanhã tem mais. Nunca ache que você não é capaz. Você é capaz sim. Você pode ter as suas dificuldades, mas você vai superar. Um dia você vai olhar para trás e vai falar: que bom que eu passei por tudo isso, porque eu evoluí. Peguei a lousa Jubi Jubão aqui para fazer esse recado para vocês, mas espero que vocês superem as dificuldades de vocês e fé no Pai que vai dar tudo certo, tá, galera? Confie em você, confie no seu potencial. Até amanhã, um beijo para todos vocês. Amo todos vocês, um beijo no coração e até a próxima. Vitor, dá aquele zoom pra gente fechar, Vitor. Vai lá, vai lá. Tchau, gente. Obrigado.